Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E como aqui a gente vai focar bastante em XRP e XRP Ledger, eu decidi fazer esse vídeo para vocês para a gente falar um pouquinho sobre a história, os desafios e a utilidade dessa blockchain. Se por acaso você ainda não viu o vídeo sobre o conceito de blockchain, eu vou deixar o link aqui em cima para facilitar a vida de vocês. E se você ainda não tem muito entendimento sobre blockchain, eu sugiro que você assista esse vídeo antes de você assistir esse aqui agora, para você poder ter um embasamento maior sobre o que a gente vai falar. Então, editor, solta a vinheta aí que o vídeo vai começar. Bom, é impossível a gente falar de XRP e XRP Ledger sem mencionar a Ripple. Mas antes da gente começar, eu já queria deixar uma coisa bem clara. Ripple é uma empresa centralizada que usa a XRP Ledger, uma blockchain descentralizada, em seu modelo de negócio. Bom, agora que a gente já tem isso bem claro, vamos voltar lá para 2011 para falar sobre os engenheiros David Schwartz, Jed McCaleb e Arthur Brittle. Eles iniciaram o desenvolvimento da XRP Ledger com o objetivo de criar um sistema que fosse mais eficiente e sustentável para transferências de valor. Isso valia tanto para a energia gasta quanto para o tempo de transação. Eu posso falar aqui milhões de coisas sobre o Dave Schwartz, ou Joe Katz, como ele é conhecido no Twitter, mas uma coisa muito interessante para quem não sabe, ele contribuiu para escrever os códigos da blockchain do Bitcoin, mas lá atrás ele já tinha entendido que ela definitivamente não era a melhor blockchain para transferências de valores em escala. Ah, e caso vocês estejam se perguntando, sim, essa é a melhor foto que eu encontrei do Arthur Brittle. Eu vou chamar ele de Arthur Brito, que eu acho que fica mais fácil. Ele é uma pessoa extremamente reservada, não costuma postar muito na internet e é dificilmente visto em qualquer site ou foto dele por aí. Então essa foi a melhor que eu consegui encontrar para mostrar aqui para vocês. Bom, em junho de 2012, a XRP Ledger foi oficialmente lançada. Vale lembrar que ela foi a primeira blockchain com uma DEX embutida. DEX é Decentralized Exchange, ou seja, dentro da blockchain, dentro da XRP Ledger, existe uma exchange descentralizada. Em setembro do mesmo ano, esse cara aí, Chris Larsen, se juntou ao grupo, fundando a empresa Newcoin, que depois se chamou OpenCoin e finalmente Ripple. Os fundadores doaram 80 bilhões de XRP para a empresa, garantindo uma boa base financeira para a continuação do desenvolvimento da blockchain. As transações feitas na XRP Ledger demoram entre 3 a 5 segundos e custam uma fração de um centavo de dólar, ou seja, o custo é muito baixo. E lembrando que naquela época as transações monetárias eram bem mais restritas do que são hoje em dia. Lembrando que com os bancos, uma transação pode levar até 10 dias para ser compensada, dependendo do lugar de origem e destino. E o seu custo vai depender do valor da transação, e geralmente é um percentual bem alto. Então vocês imaginam o quão disruptivo essa tecnologia já foi vista na época. A Ripple então começou a correr atrás de fechar parcerias, principalmente com empresas que faziam remessas monetárias. Em 2014, o Fidor Bank da Alemanha foi o primeiro banco a adotar a tecnologia que a Ripple utilizava para pagamentos internacionais. Nesse mesmo ano, a Ripple lançou um projeto chamado Codius, que tinha como objetivo o desenvolvimento de contratos inteligentes para qualquer blockchain, fomentando assim uma espécie de interoperabilidade. O projeto não foi à frente por vários fatores, mas muitos atribuem à época em que ele foi lançado e também pela competição do mercado, porque em 2015 a Ethereum foi lançada e já vinha com contratos inteligentes embutidos na primeira camada da blockchain. Entre 2015 e 2017, a Ripple focou em apresentar o seu modelo de negócio para bancos e empresas financeiras, e também criou o Global Payment Steering Group, com membros como Bank of America, Standard Chartered, Santander e Royal Bank of Canada. Esse grupo definiu padrões de pagamentos internacionais utilizando a mesma tecnologia que a Ripple utilizava. Mas tanto crescimento também não estava passando batido. Em 2015, a Ripple foi multada pela FinCEN, que é similar ao COAF aqui no Brasil, em 700 mil dólares por violações de sigilo bancário, o que levou a empresa a implementar medidas rigorosas de conformidade com o AML. AML é Anti-Money Laundering, ou seja, anti-lavagem de dinheiro. No ano de 2016, a Ripple levantou uma série B de financiamento. A série B de financiamento é quando geralmente as empresas já validaram seu
modelo de negócio, já estão gerando receita e buscam capital adicional para expandir as suas operações e crescer ainda mais, com investimentos de empresas como Standard Chartered, Accenture e SBI Holdings. Já em 2017, houve um crescimento exponencial onde a Ripple anunciou diversas parcerias significativas com empresas financeiras, incluindo o American Express e o Banco Santander, para facilitar os seus pagamentos internacionais. A empresa expandiu a sua presença global, principalmente na Ásia, Europa e na América Latina, com destaques para a parceria com a SBI Holdings no Japão, resultando na criação da SBI Ripple Asia. Em 2018, a Ripple lançava um dos seus maiores produtos até então, ODL, que significa On Demand Liquidity, ou seja, uma espécie de liquidez sob demanda. E só para lembrar que em 2023, ODL foi rebatizado para Ripple Payments. No lançamento, a Ripple anunciou várias parcerias estratégicas com empresas de pagamento e instituições financeiras. E a sua principal na época foi a parceria com a gigante MoneyGram. E a ideia do produto era muito genial e simples. A XRP funcionaria como uma espécie de ponte entre as transações internacionais. Ou seja, quando a empresa usa o ODL, ela converte a moeda de origem em XRP, que é então transferida através da XRP Ledger para o destinatário, e lá é convertida novamente para a moeda desejada. A Ripple facilitaria essas transações, cobrando uma pequena taxa, logicamente, enquanto os clientes se beneficiariam da liquidez imediata e baixos custos. E para os bancos, isso também seria revolucionário, porque esse processo reduz a necessidade de manter saldos em diferentes contas ao redor do mundo, o que no sistema bancário tradicional é chamado de contas nostro-vostro. Os bancos precisam manter contas em diferentes países, conhecidos como contas nostro-vostro, para facilitar essas transações internacionais. O problema é que isso requer manter grandes quantias de dinheiro em várias moedas estrangeiras, que ficam paradas e sujeitas à volatilidade cambial. Um outro problema é que manter essas contas envolve custos significativos, incluindo taxa de manutenção de conta, câmbio e etc. E vendo tudo isso, no ano de 2018, o preço da XRP disparou. Se em janeiro de 2017 o preço estava 0,006 centavos de dólar, em janeiro de 2018 ela atingiu a sua máxima histórica. Após um crescimento de 63.900%, o preço da XRP bateu 3 dólares e 84 centavos. Em maio de 2018, durante o programa The Ellen DeGeneres Show, Ashton Kutcher anunciou que tinha investido na Ripple e que em nome deles foi encarregado de doar 4 milhões de dólares em XRP a Ellen. Ela estava fazendo uma espécie de arrecadação de fundos. A transferência, claro, foi através da XRP Ledger e aconteceu durante o programa. Vamos assistir um trecho. All right, we're back with the very mysterious Ashton Kutcher, and this now all of a sudden a chair came out, and he said he doesn't know what's going on. So, are we both getting surprised by something? I don't know. Except for, well, maybe I know something. Okay, what? What do you know? Okay, so you know I have this like tech investment fund with Guy Osiri, right? Yes. It's called Sound Ventures, and we invest in high-tech companies, right? Right. So, Guy's here. That's who the chair's for. So maybe Guy should come out. Guy, come on out. Guy, is Guy here? Just for those of you who don't know, Guy is a very close friend of mine who just happens to manage Madonna and U2 and Amy Schumer and everybody in the world. And cool guy, great guy, smart guy, and they're business partners. So he's got a side gig working with me. Yes, yes. Right? And so we do this thing called Sound Ventures. We invest in tech companies. And so we found this very interesting tech company called Ripple that we're going to invest in, right? Okay, what is Ripple? So Ripple is basically a platform to allow people to transfer money from bank account to bank account, person to person, really securely, really simply, really quickly. Okay? So we found this company, we thought it was really, really interesting, and it runs on this stuff called XRP, which is a cryptocurrency, but basically it's just a way to get value from here to there, okay? So we're meeting with these folks, and they're explaining to us, the people who run it, this guy Chris Larson and a guy named Brad Garlinghouse, and they run it, and they're talking about the ethic of this company and this platform, and how they actually really care about being an ethical company and giving a portion of this platform away to people that are doing good in the world. So it was around the exact same time that I ran into you on the beach,
and you told me about this amazing birthday gift that you got from Porsche, and you explained to me that if you weren't doing this, that what you would be working on is that project, right? Yeah, I would be saving the gorillas, yes. You would be saving the gorillas, and everybody knows about this thing. So, but you never ask anyone for anything ever. And you said, at some point, I'm going to need some help with this. And I said, you're asking me for help. You never ask anyone for help, ever. And at the same time, you called him. It was on your birthday. You called me on your birthday. I was like, wow, she's calling me on her birthday. Is everything okay? And you wanted to share with me this incredible story, the gift of a lifetime that Porsche gave you. And I promised you on that call that I'd be there to help you. And we are brothers, and we're here to help you. And so we talked to Chris and Brad, and we said, there's this amazing human being, and all they ever do is think about other people they can give to. Whether it's in New Orleans, whether it's in Montecito, whether it's the people that come here, the people out there, you're always thinking about everyone else. And we wanted to show you that people are thinking about you. So, on behalf of Ripple, we'd like to give you $4 million. Now, usually people come out with the big giant check and do the big giant check thing, but we can actually transfer it into Rwandan francs right now, right here, and all we have to do is push this button and it's in your account. Do you want to push it? You want me to push it? I would like to push it. I'd like to push it real good. Bingo. We love you. I love you. Yeah, we all must. I love you. I love you. Have a great vacation. All right. Oh my God. That was the most amazing thing. Thank you. I love you both so much. You know that. And I love Ripple. Thank you, Ripple, for doing this. And now everybody knows you can just send money easily like that. What a great thing. Thank you so much. I love you both. Mas nem todas as notícias foram boas em 2018. Nesse mesmo ano, a SEC, que é similar à CVM no Brasil, começou a questionar a natureza da XRP como um valor mobiliário. De acordo com as leis dos Estados Unidos, um valor mobiliário tem que ser registrado na SEC antes de ser oferecido ao público. Se a XRP fosse considerada um valor mobiliário, a Ripple estaria em violação das leis dos valores mobiliários. A Ripple argumentou que a XRP não é um valor mobiliário, mas uma moeda digital, semelhante ao Bitcoin e Ethereum, que já haviam sido declarados não valores mobiliários pela própria SEC. A empresa alegou que a XRP Ledger é descentralizada e que a XRP é utilizada como uma moeda para facilitar transações internacionais, não como investimento. Em 2020, Jay Clayton, então presidente da SEC, um dia antes de seu mandato acabar, decidiu processar a Ripple. Na época, muitos especularam que Jay Clayton poderia ter interesses pessoais ou até mesmo conexões com outras empresas que se beneficiariam por essa ação contra a Ripple. Bom, eu não vou entrar muito na parte legal porque eu não sou advogado, mas essa ação jurídica ignora os critérios do teste Howey. O teste Howey é um marco legal nos Estados Unidos, usado para determinar se uma transação constitui uma oferta de valores mobiliários. Para ela ser um valor mobiliário, ela precisa atender a 4 critérios. O primeiro, investimento de dinheiro. Tem que haver um investimento de dinheiro ou outros ativos. O segundo, empresa comum. O investimento deve ser feito em uma empresa comum. Terceiro, expectativa de lucro. Os investidores devem ter uma expectativa razoável de lucro. E o último, os lucros devem ser principalmente derivados dos esforços de terceiros ou da entidade emissora. Se uma transação atender a esses 4 critérios, ela é considerada uma oferta de valores mobiliários e deve ser registrada na SEC. Esse processo ainda está em andamento, mas eu vejo alguns problemas aqui. Se a gente for rever os 4 critérios, por exemplo, o primeiro, investimento de dinheiro. Sim, para você comprar XRP, você precisa de dinheiro. 2, o investimento precisa ser feito em uma empresa comum. Não existe empresa comum. Quando você compra XRP, você está comprando uma criptomoeda. Nada mais é do que um código criptografado. Os investidores devem ter uma expectativa razoável de lucro.
Sim, tudo bem, mas isso se encaixa para diversas coisas. Se você é um colecionador, por exemplo, e compra um relógio, quando você for vender, a expectativa é que ele tenha valorizado, e isso não torna um relógio como um valor mobiliário. E o último, os lucros devem ser derivados de esforços de terceiros ou da entidade emissora. Isso é extremamente questionável, mas vale lembrar que a XRP Ledger é uma blockchain descentralizada, ou seja, qualquer pessoa pode criar um código e desenvolver um aplicativo para essa blockchain. Eu mesmo, a primeira vez que eu comprei XRP, eu realmente não conhecia a Ripple. Em 2021, a Ripple enfrentou extensas batalhas legais com a SEC, agora sendo presidida pelo Gary Gensler. Em julho de 2023, a juíza Analisa Torres decidiu que a XRP não é um valor mobiliário para vendas programáticas, ou seja, em vendas que foram feitas através de exchanges, e também não é um valor mobiliário quando se trata de distribuições secundárias, ou seja, se por acaso eu decidi vender a minha XRP para você. Mas ela julgou a XRP como um valor mobiliário quando vendida diretamente para investidores institucionais. E isso foi visto como uma enorme vitória para a Ripple e para a indústria em geral, porque quando a SEC decidiu processar a Ripple, a grande maioria das exchanges simplesmente parou de negociar XRP, e isso fez com que o preço desabasse. E depois da Ripple, a SEC ainda processou diversas empresas ligadas a blockchains, inclusive exchanges. Ou seja, a Ripple sabia que a partir dali, essas empresas poderiam usar o caso Ripple como defesa. Mas vale lembrar que essa discussão é válida somente em território americano. Países como Japão, Suíça, Emirados Árabes, Reino Unido, Singapura já confirmaram que não caracterizam a XRP como um valor mobiliário. Mesmo com milhões de dólares gastos no processo, a Ripple continuou a expandir as suas operações globalmente, especialmente nesses mercados onde a regulamentação é mais clara. Tem muita coisa que pode ser falada sobre esse processo da SEC contra a Ripple. A gente pode falar de falta de transparência da SEC, o grande apoio da comunidade da XRP, que definitivamente a SEC não contava com isso, e nesse caso a gente tem que falar de dois nomes fundamentais, John Deaton e Jeremy Hogan, a própria saída do então presidente da SEC, Jay Clayton, um dia após da entrada no processo. Enfim, esse processo tem muitos detalhes, que eu acho que até um dia vai virar uma série da Netflix. E se vocês quiserem um vídeo com mais detalhes, falando só sobre essa ação, deixa aí nos comentários, porque o que não falta é história nesse processo. Aproveita para deixar o seu like aí, dá aquela moral no canal. Esse vídeo exige muita pesquisa e o seu like dá aquela energizada e também, logicamente, ajuda o nosso canal a crescer. Agora vamos voltar para a XRP Ledger. Lembra que lá no vídeo de introdução à blockchain, a gente falou que cada blockchain tem a sua forma de chegar ao consenso? Bom, a XRP Ledger utiliza um mecanismo inovador que é diferente dos modelos apresentados por outras blockchains. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples e sem muitos termos técnicos para ficar fácil de entender. Bom, imagina que você tem um grupo de amigos e vocês querem decidir qual jogo vocês vão jogar. Vocês têm que escolher sobre os jogos e todos precisam concordar em qual jogo vocês vão jogar. Cada um de vocês tem uma lista de ideias de jogos que gostariam de jogar. Essa lista é como as transações que as pessoas querem fazer na XRP Ledger. Cada amigo faz uma proposta de qual jogo acha que é melhor. Agora, cada amigo compara sua lista de jogos com a lista dos outros amigos. Eles conversam e veem quais jogos constam na lista de todo mundo. Isso é como os validadores na XRP Ledger, comparando as transações propostas. Se alguns amigos escolherem jogos diferentes, eles começam a ajustar as suas listas para tentar combinar com a maioria. Isso é feito para que todos possam concordar sobre a mesma coisa. Na XRP Ledger, os validadores ajustam as suas propostas para alinhar com as transações que a maioria acha que são boas. Quando a maioria dos amigos concorda em qual jogo jogar, todos decidem seguir essa escolha. Na XRP Ledger, quando 80% dos validadores concordam com as transações, elas são aprovadas e adicionadas à lista oficial, a Ledger, a própria blockchain. Isso significa que todos os validadores têm a mesma lista de transação e que todos estão em perfeita sintonia. Bom, e por que isso é bom? Primeiro, rapidez e eficiência. Como todos concordam rapidamente, a transação é processada de maneira muito rápida. Tem a questão de segurança. Como todos têm que concordar, é difícil alguém trapacear ou mudar as transações sem que alguém saiba. E por último, descentralização. Muitos validadores em diferentes lugares do mundo ajudam a decidir, o que torna muito difícil um único grupo controlar tudo. Bom, já nos aproximando dos dias atuais, em 2022, a XRP Ledger teve melhoras significativas em sua estrutura, incluindo suporte para DeFi, que é a abreviação de Decentralized Finance, ou seja, finanças descentralizadas, e NFT também. O
principal deles sendo hooks, ou ganchos, que são pequenos pedaços de código que podem ser anexados às contas da XRP Ledger e executados automaticamente em resposta a certas transações. Calma aí que eu vou explicar. Os hooks podem ser usados para criar funcionalidades específicas, como transferência automática de fundos, um bloqueio contra transação maliciosa e outras operações automatizadas que não requerem os contratos inteligentes completos. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço muita gente que já caiu em golpe de airdrop. Como a maioria faz? Em cada transação de blockchain, você tem como colocar uma anotação nessa transação. Ou seja, a pessoa transfere um valor muito pequeno, que em reais não tem valor absolutamente nenhum, mas dentro dessa transação, ela coloca uma anotação e o endereço para a pessoa visitar, dizendo: clique aqui para participar do airdrop X. Eu estou dando um exemplo muito simples, mas muita gente já caiu nesse golpe. O que você pode fazer com hooks, por exemplo, é simplesmente dizer que qualquer transação abaixo de 1 XRP ou abaixo de 5 XRPs é para ser devolvida para quem está te mandando. Ou seja, você vai ter como bloquear esse tipo de ação. Os hooks estão em desenvolvimento e testes avançados, mas ainda não foram implementados na XRP Ledger. Eles estão sendo testados em ambientes de desenvolvimento e as sidechains, como a Zahal, por exemplo. Lembrando que atualmente a XRP Ledger ainda não suporta contratos inteligentes completos, como os encontrados na Ethereum, por exemplo. E aí entra a Flare, mas a gente só vai falar de Flare no outro vídeo. Atualmente existe um projeto em fase de teste para uma sidechain compatível com a Ethereum Virtual Machine, ou seja, a EVM, que permite a execução de contratos inteligentes complexos. Ou seja, todo mundo que já desenvolveu qualquer aplicação na Ethereum poderia desenvolver a mesma aplicação com exatamente a mesma base de código na XRP Ledger. E isso certamente traria diversos novos desenvolvedores para a XRP Ledger. Bom, agora finalmente chegamos em 2024 e esse ano também teve coisa nova na XRP Ledger. Esse ano foi lançado o tão esperado AMM, que quer dizer Automated Market Maker. Mas o que isso quer dizer? Bom, lembra que lá atrás a gente comentou que a XRP Ledger foi a primeira blockchain a ter uma exchange descentralizada nativa na blockchain? Bom, só que essa blockchain funciona como um livro de ordem, ou seja, você só consegue vender se tiver alguém para comprar. O AMM funciona de uma maneira automática. Você consegue comprar e vender a qualquer momento, instantaneamente. Bom, o AMM tem outros pontos super interessantes e até o David Schwartz chamou ele de Automated Money Maker, ou seja, como se fosse uma máquina automática de fazer dinheiro. Se liga aí. Now, something near and dear to my heart, the automated market maker specification. I almost said automated money maker, which actually is kind of, it's actually pretty apropos, right? Mas para não deixar esse vídeo muito grande, eu já estou com outro vídeo no Paint explicando em detalhes como o AMM funciona na XRP Ledger. E recentemente, o Brad Garlinghouse, que é o CEO da Ripple, foi perguntado a respeito da sua opinião sobre uma ETF de XRP. Se liga aí no que ele falou. Joining me now, live in a Fox Business exclusive, is Ripple CEO Brad Garlinghouse, in studio no less. Let's get to Ether first. Word on the street is that spot Ether ETF is going to come alive. It's alive next month, as early as next month, maybe July, who knows? What do you think? I think that's right. And I think it is a big deal just in terms of further opening the markets to more people who want to access it. Obviously, the Bitcoin ETF went live in January. And you saw 10 billion. I mean, it took, I think, 2 months to reach the same level it took gold's ETF to reach over like a year. So the interest in this space remains very, very high. And I think the ETH ETF will do extremely well. What do you think is behind the SEC becoming, let's just call it more pragmatic about cryptocurrency ETFs and the approval process? Well, I think the first thing is they've lost a lot in court. And so, they really got dragged kicking and screaming across the line to get the Bitcoin ETF live. And I think they realized that if they were going to drag their feet and fight around the ETH ETF, that likely the same outcome was going to happen. And I mean, it's frustrating that we have to go through the courts to get those positive outcomes. The United States should be investing in these technologies. We should be embracing these from a job creation, from a technical innovation. And unfortunately, this SEC has been fighting it every step of the way. I've known you for, 7 years now, and back then, y'all didn't have that loud a voice. For sure. It feels like you do now. So what about an XRP ETF? You were speaking at the Consensus 2024 conference just a week ago, and Right. you said inevitable, not just for XRP, but Solana and Cardano, et cetera, et cetera. Right. But XRP in particular, the SEC has tried to throw you down in court. Yeah. Don't you think that
Gensler and company might just say, "Now that one, no way." I think it's a hard argument with them to win. I mean, can they make life difficult? They've made life difficult for a lot of people, then they've lost in court. From what I was talking about at the Consensus Conference last week in Austin was that people don't want just exposure to one commodity. So if you have exposure to gold, you might want exposure to silver. If you have exposure to other commodities. And so to me, it only makes sense. You don't want to have just a single threaded asset exposure. So I think people also forget that it wasn't that long ago, before the SEC got involved, that XRP was the second most valuable digital asset. And that was before the SEC kind of anointed ETH. Then they couldn't answer the question, is ETH a security or not? And now they've approved the ETF. They contradict each other. It's very contradict themselves. It's very difficult to follow. Let's not assume that all our investor audience understand what XRP is. XRP is the token or the coin that Ripple, which is a money transaction site, right, that is charged, right? Yeah. You get paid in XRP, but it's become something that people can also buy whether they use the Ripple blockchain, right? Correct. So XRP is a digital asset, not that dissimilar than Bitcoin or ETH. There's different characteristics of each asset. Bitcoin has really become digital gold and has thrived because of that. ETH, there's a lot of excitement around the smart contracts capabilities. XRP is extremely fast on a per transaction basis and extremely inexpensive. People talk about gas fees and transaction costs of some other tokens. Ripple uses XRP as part of our technical stack to do cross-border payment flows. And you charge whoever is moving the money, Correct. What, 0.00001 of XRP, which stands around 51 cents or something right now. But here's my question. Right now, the main competitor in that space is SWIFT. That, of course, is the Society for Worldwide Interbank Financial Transactions. That's the global one that a lot of people use. They charge much more, do they not? Yeah, they really are the dominant. I mean, SWIFT has been around for, 50, 60 years. And the frustrating part for all of us as users of SWIFT is that it really hasn't changed in 50 or 60 years. The architecture of how it works, it means it's slow, it's expensive, and frankly, it's quite error prone. Some studies have shown that about 6% of all SWIFT attempts to wire a SWIFT transaction end up in errors that bounce back, and then it takes days to get it back. What about you guys? Well, an XRP transaction and a payment flow for us is really real time. It's instant, it's cross-border, and the really powerful thing for a lot of our customers is they don't have to pre-fund accounts, because our customers are financial institutions. And the way SWIFT works is you're pre-funding, you have dormant capital sitting in other banks around the world. Using XRP, using RippleNet, our payments network, you don't have to pre-fund. Yeah, I think this momentum is really driven from what's happening on a political basis. And the United States remains the largest economy in the world, and it has been kind of backwards as its approach to cryptocurrencies. Countries like the UK are way ahead, Japan, Singapore, Switzerland. I mean, we are really behind the rest of the world. And Ripple has offices in many of those cities. We do. We have 14 offices around the world. And so for me, I think what's really driving the momentum right now is seeing that, you even said this earlier, the voice of crypto, the voice of Ripple, and is really gone up in the conversation in the United States. I think you're seeing shifts. Well, some of that is money. You yourself, over the past 2 years, have given a total of $50 million to Fairshake, the lobby firm that cryptocurrency people are really kind of filling the coffers there. And suddenly you have Donald Trump saying, I'm the crypto president. You have Joe Biden making some noise about, come on, lay off the regulations a little bit. You guys suddenly have a voice. You're the kitten that roared, in a way. Yeah. So I think it's less about the roaring kitten and more about, hey, you're seeing some of the political machinery in the United States move and act. And look, we haven't yet seen the Biden administration. They've said some things, but they haven't followed this up with actions. You have seen Trump make this part of his campaign. I think it's incredibly smart and incredibly strategic. This is a topic that has a lot of passionate people. And this is an excitement and enthusiasm that are pro-innovation, pro these technologies, and know that they can be used in ways to protect consumers all at the same time. I think it's crazy that it ever became a partisan issue, but I think that the Republicans are being very strategic in how they're approaching that, and I think it's becoming an election issue, which I think is good for the industry, and thus I think it's driving some momentum in the market. Brad, we'll be watching. Okay, XRP ETF. When? I think we're going to see it. I think it'll probably be 2025. Next year? Yeah, all right. Not too far away. Good to see you.
Lembrando que ETF, que significa Exchange Traded Funds, são como ações que representam um ativo. Ou seja, os investidores poderiam negociar essa ação através de uma bolsa de valores tradicional, eliminando a necessidade de uma carteira digital ou exchange de criptomoeda, mas essas pessoas não teriam o ativo XRP. Pessoalmente, eu não sou muito a favor de ETF, porque eu acho que a gente está dando um passo para trás e voltando para o que era antes. Mas eu também não posso negar que ETF tem lá os seus pontos positivos, cria uma visibilidade para XRP e torna o ativo mais atrativo para grandes investidores institucionais. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela moral. Não esquece de curtir o vídeo, comenta aí se você gostou, compartilha, espalha para geral, segue o canal. Demorou? Tamo junto. Fui!